Meus queridos irmãos, dentro da oitava do Natal, esse tempo de festa, onde celebramos o Natal do Senhor, celebramos o nascimento do Senhor, nós celebramos também a festa dos santos inocentes, os santos mártires inocentes. Estas crianças, abaixo de 2 anos, que foram mandadas matar por Herodes. Herodes mandou matar todas as crianças de Jerusalém, da região, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, porque, na verdade, ele queria matar Jesus, mas como foi despistado pelos magos e pelo próprio anjo do Senhor, José e Maria fugiram para o Egito. Então, como foi despistado pelos pais da criança, pelo anjo do Senhor, pelos reis magos, ele ficou furioso e mandou matar as crianças, os meninos, abaixo de 2 anos, as crianças abaixo de 2 anos. Então, celebramos esta festa dentro da oitava do Natal. E mais uma vez, nós vemos aqui o contraste, que há entre a alegria do Natal e também a dor da morte destas crianças, que é um contraste ou uma realidade que faz parte da vida cristã, como nós já falamos esta semana. Não existe nenhuma alegria na nossa vida aqui na terra que não esteja também permeada de cruz. Mas também não existe nenhuma cruz que não esteja permeada de alegria. Nós cristãos vivemos assim, entre a cruz e a alegria. Ou melhor dizendo, carregamos a nossa cruz com alegria e vivemos as nossas alegrias sem deixar a nossa cruz. Vivemos assim. E celebrar a festa dos santos inocentes coloca isso para nós bem claro. Mesmo diante da alegria do nascimento de Jesus, nós não esquecemos que temos cruzes para carregar, que temos sofrimentos, que temos a nossa vida para levar adiante. Uma vida que tem o seu peso próprio dentro das circunstâncias que nós vivemos. Celebramos a festa dos santos inocentes dentro da ocasião também da celebração do Natal, também para lembrar dessas crianças que foram mortas por causa de Jesus. E não por causa de Jesus no sentido da culpa ser de Jesus, mas por causa de Jesus, porque morreram, mesmo sem saber, morreram para dar a vida por Jesus. Deram a vida por Jesus. A causa da morte, não a culpa da morte, mas a causa da morte foi a vida relacionada, ou a sua ligação com Jesus Cristo. E por isso são santos. Não estamos celebrando aqui esta festa para culpar Jesus. Se alguém tem culpa é Herodes, e na verdade tem. O culpado é Herodes, em sua covardia, em seu medo, mandou matar todas essas crianças. Então, são crianças que mesmo sem ter consciência, deram a vida por Jesus. Mesmo sem poder falar, sem poder testemunhar com a boca, testemunharam com a vida. Ofereceram a sua vida por Cristo. Morreram no lugar de Jesus, mas depois Jesus morreu por cada uma delas também. E podemos dizer, como de fato a igreja ensina, que eles são santos porque também foram alcançados pelos méritos da cruz de Cristo. Assim como a Virgem Maria foi salva dos seus pecados, foi preservada dos seus pecados pelos méritos da cruz de Cristo, aqui essas crianças também, pelos méritos da cruz de Cristo, também foram salvas. E mesmo que cronologicamente eles tenham morrido primeiro,
cruz de Cristo, os méritos de Cristo os alcançam também por antecipação. A cruz e os méritos de Cristo não têm limites. Atingem quem vem depois, atingiu quem veio antes, porque o valor é infinito. O valor é inesgotável e infinito. Gostaria de aproveitar essa festa de hoje para falar mais uma vez de uma realidade que nós vivemos aqui no nosso país, no mundo, a realidade do aborto, que é um tema que não está resolvido. Algumas pessoas dizem assim: não precisamos falar mais disso, porque todo mundo sabe que os cristãos são contra o aborto, todo mundo sabe, que os padres são contra o aborto, que os bispos são contra o aborto, que o Papa é contra o aborto. Não precisa mais da gente falar desse assunto. E já está resolvido no entendimento das pessoas, elas já sabem, o que falarmos não vai mudar nada. Que eu acho que é uma falácia. Pensar dessa maneira, ou falar dessa maneira, é equivocado. Primeiro porque as pessoas não têm clareza da doutrina da igreja, que é contrária ao aborto. Por que a doutrina da igreja é contrária ao aborto? Qual é a fundamentação? A gente precisa falar mais, explicar melhor. As pessoas acham, muitas vezes acreditam que nós somos contra o aborto só por uma questão de fé. Sim, para nós a fé é suficiente como argumento, mas nós argumentamos também a partir de outros entendimentos. O próprio uso da razão já nos leva a crer que o aborto é uma aberração, que é algo que a gente precisa de superar. Basta pensar, não precisa de recorrer à Bíblia, basta pensar. Para nós podemos partir da fé, mas sabemos que quem não tem fé precisa de outros argumentos, e nós temos argumentos abundantes contra o aborto. Então não está claro para as pessoas o que nós pensamos. Não está claro. É claro que algumas pessoas ignoram, mesmo que a gente diga e explique, as pessoas concluem no final: não, é questão de fé. Você fala, você explica, se fundamenta, mas a pessoa, para poder reduzir o que você está falando ao pensamento restrito do seu grupo, diz: é questão de fé. Algumas pessoas mal intencionadas fazem assim, mas tantas outras é por ignorância ainda. Então a gente precisa falar. Precisa falar porque tem católicos que são favoráveis ao aborto, e tem católicos que não entendem, Até esses dias eu falava sobre isso na missa, acho que domingo passado, se eu não me engano, domingo passado, que foi o quarto domingo do Advento, eu falava, e pessoas, uma pessoa que estava sentada ali, participando da missa, dizendo assim: não sabe de nada, não entende do que está falando. Eu argumentava contra o aborto a partir do texto bíblico que nós estávamos refletindo, e uma pessoa dizia: não sabe de nada, não sabe do que está falando, não entende do que está falando. Então, isso acontece debaixo do nosso bigode, Imagina que acontece longe. Então a gente precisa falar. E o que eu gostaria de dizer, primeiro, quando nós desprezamos a vida humana, como nos ensina São João, quando nós odiamos o nosso irmão, necessariamente nós odiamos a Deus. Então, uma sociedade, um ser humano que despreza o outro, que despreza o próximo, e mais ainda, que despreza o próximo no seu momento de mais vulnerabilidade, que é no ventre da sua mãe,
não pode dizer que ama a Deus. Então, é um problema grave de fé. Um católico que é favorável ao aborto, em outras palavras, odeia a criança, como Herodes odiou Jesus Cristo. Como odiou esta criança que para ele era uma ameaça. Mas Jesus não veio para ser rei nesse mundo. Mas ele não entendia isso. Ele viu Jesus como uma ameaça. E quando nós vemos o outro como uma ameaça, nós necessariamente odiamos a Deus. Se odiamos o outro, odiamos a Deus. Claro, isso serve para todos nós, né? Se eu odeio você que é adulto, que é idoso, que é adolescente, que é um jovem e muito mais, que é uma criança inocente, eu odeio o próprio Deus. Mas também aqueles que odeiam a Deus necessariamente vão odiar o próximo. Não tem como. Quem odeia, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, nos ensina São João. Mas também podemos falar o contrário. Aquele que diz que odeia a Deus, mas ama o próximo, também é um mentiroso. E é por isso que, não raramente, as pessoas que desprezam a religião cristã, que desprezam Jesus Cristo, que desprezam a igreja, são favoráveis ao aborto. São favoráveis a esse tipo de coisa. Defendem os cachorros, os gatos, os ovos das tartarugas, mas defendem também o aborto, que é uma contradição. Então, esses dois movimentos, odiar o irmão é odiar a Deus. Mas odiar a Deus também nos leva a odiar o irmão, necessariamente, não tem como. Por isso, nós precisamos amar os dois. Claro, dentro da hierarquia, que é justa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Por isso, a festa que nós celebramos hoje nos faz refletir sobre a necessidade de amar a Deus e de amar os irmãos. Nos faz refletir sobre a tragédia de odiar a Deus e de odiar os irmãos. Por isso vamos pedir ao Senhor que nos livre dessa tragédia, que amemos de fato a Deus, protegendo a vida do outro, sobretudo dos mais inocentes. Que testemunhemos o nosso amor a Deus com coerência, amando os irmãos, amando o ser humano desde a sua concepção até o seu declínio natural. O cristão que odeia o próximo não ama a Deus e não pode sustentar isso com nenhum argumento, que ama a Deus. Não pode sustentar. Não encontrará sustentação nessa mentira, nesse equívoco. Por isso vamos pedir ao Senhor que nos faça amar os irmãos, que nos faça ser contra o aborto, que nos faça defender a vida, também para manifestar a nossa preferência, o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,